Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos falar hoje. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos se achegando, vamos ficando por aqui. Deixa eu falar. Hoje nós vamos falar sobre comparação. Para quem está chegando agora, eu quero me apresentar. Meu nome é Adara Queiroz, sou especialista em liderança e eu tenho um propósito de fazer 40 lives falando com vocês de assuntos que eu domino, experiências que eu já passei, com o objetivo de forjar mulheres para a liderança, forjar assim como ferro. Recapitulando, nós começamos antes de ontem a falar das 5 principais fontes de sofrimento. E a primeira fonte de sofrimento é a falta de perdão. Segunda fonte que nós falamos ontem é o medo do julgamento alheio. E hoje nós vamos falar da comparação. Você se compara? Você já se comparou? Vocês estão estranhando talvez o nosso cenário de hoje? Eu tô aqui sentada no chão, aqui do quarto de visitas da minha mãe, bem diferente do estúdio, mas o objetivo dessas lives é fazer 40 dias, 40 aulas ininterruptas, independente do lugar que eu esteja, independente de como eu esteja, eu me comprometi com vocês e estou aqui para fazer esses encontros. Vamos lá, sem mais delongas, sejam todas muito bem-vindas. Eu peço por gentileza que você encaminhe essa live, aperte aqui nesse botãozinho e clique nas 5 primeiras pessoas que aparecer para você, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, tá? Porque nós vivemos uma era muito complicada e em que é muito fácil se comparar de uma forma muito negativa. E hoje, o que eu quero começar falando, hoje a nossa tese dessa nossa aula, a minha tese dessa aula, é que se comparar nem sempre é ruim. Então a maioria das pessoas vai dizer para vocês, não se compara porque senão você vai sofrer, não se compara porque isso não é bom. Será? Será que é realmente real e justo conosco nos cobrar para não nos comparar? Percebe que nós entramos numa outra esfera? Primeiro a gente se compara e a gente se cobra para ser igual à referência. E agora a gente se cobra para não se comparar, sendo que isso é um mecanismo natural do nosso cérebro. O nosso cérebro está o tempo todo fazendo comparações. Isso é um modo de sobrevivência dele. Então, isso é novo para você. Talvez você nunca tenha ouvido isso, de que se comparar é natural. É natural, o nosso cérebro está o tempo todo comparando os lugares que a gente frequenta, o nosso cérebro está comparando o tempo todo as pessoas com quem a gente cruza. Você está o tempo todo se comparando. Para de se enganar e de se iludir falando, eu não me comparo com ninguém. O problema é a consequência dessa comparação. O que você tem feito com o objeto que você se compara? E eu vou contar uma coisa para vocês ontem. Ontem eu estava fazendo um fechamento de um projeto, né? Então aqui vem mais um direcionamento importante para você. Tudo aquilo que você for começar na sua vida, é importante que você pare a finalização desse projeto e avalie. Faça-se algumas perguntas. Qual era a expectativa que eu tinha com esse projeto? Estão anotando aí? Tudo que você vai começar na tua vida, tudo que você vai fazer, você precisa, ao final disso, ou até no meio do caminho, caso você tenha dúvidas do caminho que vocês têm escolhido, então você vai fazer um balanço geral. Você vai pegar qual era a expectativa que você tinha no início desse projeto. E depois, a segunda pergunta, qual foi o resultado para que você faça uma comparação entre expectativa e realidade. Percebe como a comparação ela é algo inerente ao teu cérebro e à tua existência e sobrevivência? Você está o tempo todo comparando a expectativa com a realidade.
E aí, eu estava fazendo o fechamento da imersão que nós tivemos no sábado, que foi incrível, que foi um sucesso, que foi maravilhosa. E eu estava fazendo um fechamento desse projeto para os próximos projetos eu aplicar os aprendizados. Só que não adianta você viver a tua vida, começa projeto, termina, começa projeto, termina, começa projeto, termina, se você não para poder fazer uma avaliação daquilo que você começou. Se foi bom, se foi ruim, se foi meia boca, se não foi. Então você precisa fazer sempre uma comparação e percebe que a comparação ela é algo inerente ao nosso cérebro, ela é inerente a nós estamos o tempo todo nos comparando. O problema é que a nossa expectativa, muitas vezes, ela está totalmente fora da realidade. Então, vamos lá, recapitulando. A comparação, nós comparamos uma expectativa com a nossa realidade. E eu falei desde o início que a comparação pode ser algo incrível para nós. Pode ser um objeto de crescimento. Se comparar é bom. O problema é com o que você se compara e o que você faz com a conclusão dessa comparação. A comparação é a diferença entre a expectativa e a realidade. Você começa um projeto, qual era a expectativa do teu projeto? Você tinha um projeto de vender alguma coisa, você tinha um número em vista. Você começou uma campanha para o Natal, e na campanha do Natal, independente do negócio que você tenha, você precisa ter uma expectativa. Eu vou começar essa campanha para aumentar as vendas em 50%. Então, isso é a tua expectativa. No final da campanha de Natal, você precisa parar e avaliar qual foi o aumento de fato real com a campanha de Natal que você realizou. Então, percebe que é uma comparação? E no mundo dos negócios, nós fazemos comparações o tempo todo com números, com expectativas. E a pergunta é, se você tinha uma expectativa de 50% e vendeu 30%, você precisa fazer uma pergunta. Quais habilidades eu preciso aprimorar para aumentar esse número? Qual é a estrutura que eu preciso ter para alcançar o número que eu gostaria de alcançar? Faz sentido? Então percebe, a tua comparação é sobre expectativa e realidade. Ok, o que você faz com essa comparação? O problema é que a gente tem ficado meio besta ultimamente de fazer uma comparação e criar uma expectativa que não é real. A gente olha para esse Instagram de meu Deus, começa a se comparar com a realidade de outras pessoas e que a gente nem sabe se essa realidade é real mesmo ou ela é maquiada. Nós pegamos frames, pegamos trechos da vida de outras pessoas e colocamos isso como uma expectativa. E aí a gente coloca a expectativa lá em cima e a nossa realidade aqui embaixo, e é aí que a comparação mata. Quanto maior a diferença entre a nossa expectativa e a nossa realidade, maior é a comparação e maior é o nosso sofrimento. E nós estamos falando agora das 5 fontes de sofrimento. Cara, para muitas pessoas, a comparação é a principal fonte de sofrimento. E percebe que eu tô trazendo, de alguma forma, essas 5 fontes de sofrimento para você e te empoderando. Porque a primeira fonte de sofrimento que nós falamos antes de ontem, quarta-feira, era a falta de perdão. A segunda fonte que nós falamos ontem, o medo do julgamento. E hoje, a terceira fonte de sofrimento é a comparação, cara. E todas essas 3 são coisas que são construídas por você. Então, eu escuto muitas pessoas falando, ai, fulano me faz sofrer. Minha mãe e meu pai me fazem sofrer. Minha família me faz sofrer. Não, anjo. Não são eles, nunca é o outro que te faz sofrer. As fontes do seu sofrimento vêm de você mesma, de você mesmo. É você que se faz sofrer. É você que se maltrata. É você que se magoa. É você, cara. É você.
Então, se você é esperto o suficiente, está assistindo essas nossas aulas e está aproveitando essa grande oportunidade, você já percebeu que quem te faz sofrer é você mesma. E toda nossa aula eu trago um plano de ação, só que o plano de ação é para quem merece, é para quem assiste. Então a gente se compara. E aí, voltando à história do que eu falei pra vocês, que eu tava fazendo um balanço da imersão, de como que ela foi e como que ela deveria ter sido, eu tinha uma meta de vendas e eu atingi um outro número que não era exatamente a meta. E eu preciso me perguntar o que eu preciso melhorar para atingir a meta e o que eu preciso manter. Quais são as minhas habilidades, os meus comportamentos que me ajudaram a chegar nesse número? E o que eu preciso manter? Qual é o que eu preciso aprimorar? O que eu preciso melhorar para o próximo? E eu procuro melhorar. Agora, o que a gente faz? A gente entra num lugar de maturidade em que nós não podemos apresentar uma expectativa diferente da realidade, senão eu sofro. Eu não gosto de ser comparado. Cara, que horas que você vai crescer? E entender que a comparação é natural do cérebro. O cérebro, se você vai entrar num lugar que você não conhece ninguém, você vai comparar as pessoas que estão nesse ambiente que você não conhece com você mesmo. Você vai imediatamente avaliar quais são as diferenças dessas pessoas, porque isso é um modo de sobrevivência do cérebro. Isso é de muito tempo atrás, não é de agora. Não é de agora. Então tá na hora de você utilizar essa comparação pro teu bem e não pro teu mal. E fazer perguntas. Cara, o que eu preciso melhorar para ter essa realidade que eu tô a fim de ter? E aí, o que mais acontece na liderança? A comparação na liderança. E eu passei muito por isso. Imagina, a primeira equipe que eu liderei, eu tinha 22 anos, eu não tinha completado 23. E muitas daquelas pessoas que estavam naquele setor, que eram liderados, que respondiam a mim, que estavam sob a minha responsabilidade, eram pessoas que eram muito mais velhas do que eu. Tinha gente que tinha idade para ser meu avô lá, para vocês terem uma noção. E o que essas pessoas faziam logo quando eu cheguei? Tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu falava, tudo aquilo que eu determinava, muitas pessoas falavam assim: o fulano que veio antes de você não fazia assim, fazia assado. O Beltrano que veio antes de você falava para fazer de outra forma, então você está errada. Essas pessoas falavam dessa forma, só que muitas vezes quem fala isso para você mesma é você. É você que fica se comparando. Mas eu faço assim, mas fulano faz assado. Logo o que fulano faz é muito melhor do que eu. Cara, quando que nós vamos desenvolver um amor próprio tão forte que nós não vamos deixar que nada e nem ninguém, inclusive você, se abale, se maltrate, se deprecie? É que a gente tá parece que a gente tá num vício tão grande de se autodepreciar que puta que o pariu. Nada o que o outro faça com você, às vezes é tão mal quanto você faz com você. Você se compara, você se pune, você se tortura, você se maltrata. É você. Não é o outro, não é o seu pai, sua mãe que te fazem sofrer. É você mesmo, meu anjo. Para com isso. É você que olha a barriga da blogueira, é você que olha a barriga da Virgínia, olha pra tua barriga e fala: mas não é igual. Claro que não. Claro que não. Você vive a mesma realidade do que ela? Você abre mão das mesmas coisas do que ela para ter essa barriga? Você tem o mesmo treino do que ela, a mesma alimentação do que ela, os mesmos recursos para procedimento do que ela? E você fica aí, indo pra vida: mas eu não tenho uma barriga igual, logo eu não presto pra nada. Acorda. Você tá comparando os seus resultados financeiros com quem tem uma puta de uma estrutura que você não tem e que você tá construindo. Lembra? Expectativa, realidade. Quando que a comparação vai diminuir? Quando você tiver uma expectativa
mais real. Não tem problema nenhum se comparar. E eu acho realmente que para algumas pessoas a comparação é como se fosse uma mola propulsora. Não tem problema se comparar, meu anjo. O problema é você se comparar com uma vida totalmente diferente da tua. É você se comparar com um negócio que é maduro e o seu que você começou agora. É aí que você se mata. E é se matar mesmo. Porque o se matar é quando você deixa de acreditar em você, que você para de ousar. Você para de acreditar em você ao ponto que você deixa tanto de acreditar que você já está pensando em desistir daquilo que você começou. Por quê? Porque você não domina isso aqui, ó. Não domina isso aqui. Tá tudo bem não ser tão bom quanto fulano. Tá tudo bem não ter um negócio tão grande quanto o de ciclano. Tá tudo bem você não ser uma mãe tão boa quanto a tua mãe era. Está tudo bem. Agora, o que você faz com essa comparação? Porque se essa comparação se tornar uma maquinação, uma ruminação mental, você nunca vai ser tão bom quanto gostaria. Porque você faz o quê? Bloqueia o teu cérebro. A ansiedade, aquilo que você entra, aquela ruminação mental. Eu não sou tão boa quanto fulano. Eu não sou tão boa. Cara, não é. Não é. Nossa, mas eu tenho medo de fazer tal coisa porque não vai ter o resultado que fulana tem. Não vai ter. Porque aquela fulana talvez tenha começado muito mais tempo que você. E você, por estar se comparando, por não ter a mesma estrutura, nem vai começar. E sabe quando que você vai atingir o resultado que você gostaria? Jamais. Jamais, porque você para no caminho, porque você se compara. E a internet tá cheia de armadilhas para que a gente possa se comparar o tempo inteiro. A gente vai tomar um café, não sei se isso já aconteceu com você, não sei se você passa por isso, vai tomar um café numa xícara, aí você olha, mas fulana tem a xícara de cerâmica da Dengo, a fulana tem a xícara da Tânia Bulhões, a fulana bebe água na taça de cristal e eu aqui bebendo no copo de requeijão. Cara, se a tua realidade hoje só sustenta um copo de requeijão, continua tomando a sua água no copo de requeijão e não para de tomar água só porque você não tem a taça. Porque no sentido figurado é isso que as pessoas pensam. Elas vão tomar uma água e não tem a taça de cristal. Tem somente o copo mais simples. E aí ela deixa de tomar água, ela deixa de se hidratar. E é isso que você faz pelo teu negócio. Você deixa de hidratar o teu negócio porque você não tem o raio da taça de cristal. E o antídoto para comparação negativa, porque tem gente, como eu disse, que utiliza a comparação para o seu bem, que utiliza a comparação para se aprimorar, que utiliza a comparação para se perguntar o que eu preciso me desenvolver para chegar em X resultado, o que eu preciso aprender para chegar na minha expectativa. Sempre eu vou lembrar isso para vocês. A comparação é a distância entre a expectativa e a realidade. Qual é o seu trabalho? Talvez ter uma expectativa mais próxima da tua realidade para usar isso como mola propulsora, ou você ter maturidade para entender que essa distância desse degrau pode ser diminuída se você desenvolver determinadas habilidades e características e estruturas. Agora, se comparar, olhar para esse distanciamento, olhar para o tamanho desse degrau e não fazer nada, cara, aí é autodestruição. É aí que a comparação te corrói. É aí que a comparação te maltrata. Eu nunca vou deixar de contar a história de quando eu cheguei aqui na rede social. Eu tinha o celular todo quebrado, todo ferrado. O áudio do celular era esquisito, a câmera era pior ainda. E eu, cara, comecei.
E eu sabia, eu com certeza sabia que na época já tinham celulares muito melhores, que já tinham iPhone lançamento. E eu comecei com aquele Samsung, era um Motorola, nem lembro qual marca que era o celular, era um Motorola XYZ, e eu comecei com o Motorola XYZ. Porque se eu não tivesse começado com o Motorola XYZ, eu não estava hoje com o iPhone que eu utilizo, top de linha, que é o objeto de desejo de muitas pessoas. Só que eu comecei com aquilo que eu tinha. Então, o maior antídoto para comparação é começar. É fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem disponível agora. Mas aí, né, eu sempre vou chamar vocês assim, mas aí o alecrim dourado do campo não quer começar pequeno. Mas aí o alecrim dourado do campo quer começar já nas cabeças, quer começar grande, já quer começar com o iPhone 14. E aí não começa nunca. E aí olha para as condições e vê que não tem condição de ter o iPhone 14. Eu não tô falando que você não tem condição, mas isso é um exemplo, tá? Aí você não quer começar com o celular que você tem hoje porque você quer ter o iPhone 14. E aí você perde tempo porque você nunca começa. Quer começar a correr com um pace de 5, um pace de um profissional de 3,41. Quer começar a correr e já quer subir no pódio na primeira corrida que pisa os pés. Você vai começar caminhando, você vai começar um pangaré. E aí que vem a tua maturidade. O quanto você suporta não ser tão bom quanto gostaria. O quanto você suporta o caminho dessa jornada para chegar até onde você gostaria de chegar. Até onde você suporta sentar na cadeirinha de aprendiz até chegar o momento em que você é o professor. Quanto tempo você suporta? Porque se você me disser que você não consegue suportar... eu já tô há 8 meses tentando e não consegui. Sabe quanto tempo que eu demorei para entrar o primeiro dinheiro no meu negócio? 1 ano e meio. 1 ano e meio trabalhando de graça, 1 ano e meio fazendo processos de desenvolvimento pro bono, 1 ano e meio botando a minha cara para bater aqui nesse Instagram, no YouTube, em todos os lugares que eu podia para trazer a minha mensagem. 1 ano e meio. E a senhora quer começar com 3 meses, já tá querendo faturar 5 dígitos, 6 dígitos, porque alguém na internet mentiu para você falando que ganhar dinheiro na internet era rápido e fácil. Porque o teu grau de maturidade está desse tamanho. O que é o grau de maturidade desse tamanho? Criança birrenta, que quer as coisas na sua hora, do seu jeito, da maneira como você quer. E a comparação mora aí. Porque nós estamos em diferentes lugares na nossa jornada. E eu vejo isso muito nas turmas de imersão. Porque as mulheres líderes que vêm para a imersão, elas estão em diferentes contextos. Elas têm equipes de diferentes tamanhos. Elas estão muitas vezes em diferentes níveis de experiência. E o conhecimento que eu trago para todas as pessoas, né, não é nivelado. Porque o conhecimento que eu trago, você que está no nível acima, você que está no nível abaixo, vai utilizar e é claro que você vai ter resultados diferentes. Por isso que a mentoria, que eu sempre falo que eu não abro mão de fazer a mentoria individual, porque ela é totalmente personalizada para a tua necessidade. E aí a gente consegue calibrar e ter resultados um pouco maiores. Mas, se você aí tá fazendo um curso, se você aí tá fazendo uma mentoria em grupo com alguém, que seja qualquer coisa, e você tá se comparando com o resultado da fulaninha, mas a fulaninha conseguiu fazer mais dinheiro do que eu. Mas a fulaninha conseguiu ser promovida primeiro do que eu. É porque talvez a fulaninha já tava na arena um pouco mais tempo do que você. Ou porque a fulaninha, por experiências diferentes da vida dela, tenha habilidades e características muito diferentes das suas, que você já tem. E por que é tão difícil superar isso?
E por que muitas vezes a comparação mata algumas pessoas? Porque não tem maturidade para entender que nem sempre você vai ser a melhor da turma. Não tem maturidade para entender que precisa muitas vezes conquistar outras características, que precisa desenvolver outras habilidades, porque nem todas as pessoas estão prontas para não ser a melhor que está sentada na mesa. E se você quer realmente se desenvolver e você quer ser foda pra caramba naquilo que você faz, você precisa começar a exercitar a habilidade de sentar em mesas em que você é a piorzinha. Que às vezes você precisa fechar até a boca porque você fala assim, peraí, deixa eu escutar o que aquela fulana tá falando, que o conteúdo dela é muito melhor do que o meu. Só que nem todas as pessoas estão prontas para poder não ser a melhor que está sentada na mesa. E percebe que o problema não é a comparação. Não é a comparação que nos dói. É a falta de maturidade para entender que nem sempre nós vamos ser as melhores que estão sentadas ali. Então, antes de você falar assim, eu não posso me comparar. Claro que você pode se comparar. Nós estamos o tempo todo nos comparando. Então, uma coisa você fala com a sua boca, só que a sua mente faz outra completamente diferente, porque o seu cérebro, de forma automática, já faz comparações. O nosso cérebro, de forma automática e instantânea, compara o teu know-how com o know-how daquela pessoa, compara o teu cenário com o cenário da Dara, todo improvisado no fundo de uma parede qualquer. O seu cérebro compara o seu nível financeiro com o nível financeiro daquela tua amiga que se formou com você. É o tempo todo nós estamos nos comparando, porque é uma forma do nosso cérebro sobreviver. Na verdade, é uma forma como o cérebro tenta garantir a nossa sobrevivência. Ele quer que nós estejamos em lugares com pessoas parecidas conosco. E nós precisamos utilizar essa capacidade de comparação para o nosso crescimento. Então, se o nosso cérebro quer que nós estejamos iguais às pessoas que estão ao nosso redor, então vai lá, cara, e se provoca e se coloca em ambientes em que você é a pior, porque pela comparação cerebral e pela capacidade de desenvolver que você tem, daqui a pouco você, que começou como a piorzinha da mesa, vai estar sendo igual àquelas pessoas que você está se relacionando. Então, o conceito da ambiência vem dessa nossa capacidade natural e inerente de se comparar. O problema não é se comparar, porque você está fazendo isso o tempo todo. O problema é você não suportar ser ruim. O problema não é se comparar. O problema é que você não suporta começar pequeno. Você quer começar logo lá em cima. O problema não é se comparar. O problema é que você, alecrim dourado do campo, quer sempre ser a melhor e nem sempre está disposta a se desconstruir. Nem sempre você está disposta a se desenvolver. Porque o lugar que você está, muitas vezes você pode dizer que não é tão confortável, mas é o lugar que você já conhece e é o lugar que você quer ficar. Quantas e quantas oportunidades de desenvolvimento estão batendo... Desculpa, voltei. Quantas e quantas oportunidades estão batendo na tua porta e você está dizendo não, porque você está com medo de se desenvolver. Porque você está com medo, muitas vezes, de pagar o preço do desenvolvimento. E eu não estou falando financeiramente, mas eu estou falando de abrir mão da tua zona de conforto e se aprimorar. Porque no lugar que você tá, pode até que esteja desconfortável, mas é o lugar que você conhece. Sabe aquela metáfora do que tá na bosta, mas você continua na bosta porque afinal, aqui é mais quentinho, eu vou continuar aqui. E aí que eu venho te provocar. Até quando você vai ter medo de se comparar com os grandes profissionais do seu ambiente? Porque às vezes você fala assim, eu não vou me comparar com ela. Cara, se compara com essa pessoa
sim. E se pergunta, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso me aprimorar para que eu me torne tão boa quanto esta pessoa, esse objeto de comparação. Para de cair nas ciladas, ai, não se compare, você é única, você é realmente única. Mas é importante que você se compare sim, porque você já faz isso de forma instantânea. Então é se enganar quando você diz, eu não me comparo. E quem fala para vocês aqui é uma pessoa que já fez palestra dizendo, não se compare. Talvez você vai ver um vídeo meu do YouTube, um vídeo meu aqui do Instagram antigo, e eu falo, não se compare. Só que até então eu percebi que, eu tô falando para as pessoas não se compararem, mas eu me comparo o tempo inteiro. O problema não é o ato de se comparar. O problema são as pessoas que você tem se comparado e o teu nível de maturidade para perceber que você precisa caminhar uma longa jornada para se tornar como o teu objeto de comparação. E eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenha sido clara o suficiente para você entender que você dá conta de se comparar. Sabe por que você dá conta de se comparar? Porque ao passo que você se compara com alguém que está num nível acima do teu, você automaticamente se coloca em movimento para se desenvolver, para chegar até lá. E se você busca por essa jornada de desenvolvimento, alguém para poder muitas vezes te acompanhar e alguém que não vai baixar a régua para você, que não vai ficar com pena nem piedade de você, que vai olhar para você no fundo do teu olho e vai falar, eu confio que você dá conta. Se você busca talvez isso, a gente pode conversar daqui a um tempo sobre vagas de mentoria individual. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que você dá conta, cara. Não caia nessa conversinha fiada das frases de efeito, das frases compartilháveis, em que dizem, não se compara, você é único. Cara, tão mentiroso isso. Porque se o nosso cérebro já se compara de forma automática, quem somos nós para falar com a boca o contrário do que a mente já está fazendo? Então, se compare, mas se compare de uma forma positiva. Se compare de uma forma que você se coloque na jornada de desenvolvimento. Faz sentido para você? Eu espero que sim. Eu vou aproveitar que eu tô aqui na casa da minha mãe, vou lá conversar um pouco mais com ela e ficar com meu sobrinho, e eu espero que tenha sido útil esse momento aqui com a gente. Quem passou, passou, quem não passou, perdeu, quem ficou, entendeu, quem ficou, se aprimorou. E eu fico por aqui e eu desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje, que você sinta Deus nos detalhes do seu dia, nos detalhes da sua vida, que você perceba que Ele está nos momentos menores, nos detalhes, e não naquilo tudo que você busca para só então ser feliz. Você só consegue atrair mais felicidade quando você conseguir ser feliz nas pequenas coisas. E a gente conversa amanhã.